Boa tarde a todos uma vez mais, e antes de passar ao improviso que tive o cuidado de escrever previamente, associar-me às preocupações do Sr. Presidente da Câmara em relação ao Portugal 2020, e apesar de não estar no tema que aqui nos traz, mas porque é uma preocupação da competitividade da economia portuguesa, e sendo uma preocupação da competitividade da economia um problema de solvabilidade do país e do seu crescimento económico, e com o crescimento económico, o combate ao desemprego e todas essas questões, não posso deixar de estar mais de acordo com a sua preocupação, à qual nos associamos e com a qual diariamente nos temos confrontado em conversas, não só com o Sr. Ministro de Poiás Maduro, mas também com o Sr. Primeiro-Ministro, onde temos feito chegar estes sinais de preocupação e porque, de facto, as nossas empresas, a nossa economia, o nosso crescimento dependem disso. Dito isto, é grande a responsabilidade dos empresários na restauração de um clima de confiança, não só nos mercados, mas em geral no tecido social em que vivemos. E a face mais visível dessa criação de confiança passa, naturalmente, por adotar, perante a sociedade, práticas socialmente responsáveis, entre as quais destaco a assunção de princípios de ética e responsabilidade empresarial como referencial de conduta no mundo dos negócios. Essa é uma responsabilidade que cabe aos empresários e que, em particular e de uma maneira muito especial, me cabe enquanto Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Toda a relação empresarial deve ser assente no respeito por compromissos. Por isso, um dos domínios a que temos dado prioridade é o do respeito pelos compromissos. Esta foi uma das razões pelas quais a CIP assinou com a ACES, em janeiro de 2011, o compromisso Pagamento Pontual. Para além da sua dimensão ética, o respeito pelo pagamento pontual tem também uma dimensão económica, como o Dr. António Pinto Leite aqui nos referiu. São, de facto, graves as consequências económicas da tendência para o laxismo relativamente aos prazos de pagamento entre as nossas empresas. Em primeiro lugar, pelas dificuldades de tesouraria que causa, em particular às pequenas e médias empresas, particularmente vulneráveis em acomodar atrasos nos pagamentos. Não serão raros os casos em que este problema levou PMEs economicamente viáveis à falência. Em segundo lugar, pelo círculo vicioso causado pelos efeitos cumulativos gerados por esta tendência. Muitos milhares de milhões de euros são, por esta via, retirados da economia. Em terceiro lugar, esta tendência conduz a um aumento de custos dos bens e serviços na própria economia, quando os fornecedores, pelo menos os que estão em condições de o fazer, tentam repercutir nos preços que praticam os custos financeiros decorrentes dos atrasos de pagamento que antecipam. Assinamos o compromisso de pagamento pontual também porque queremos dizer ao Estado que somos nós a dar o exemplo, pagando e cumprindo a tempo e horas, mesmo quando é o Estado a dar o mau exemplo. A este respeito, temos insistido e continuaremos a insistir na responsabilidade do Estado de liquidar os seus pagamentos às empresas a tempo e horas e a de acionar mecanismos que permitam a regularização das dívidas a fornecedores por parte dos hospitais, autarquias locais e regiões autónomas. De facto, como aqui nos foram apresentados os números, há uma tendência de melhoria, mas não podemos estar satisfeitos. Depois de, ao longo de quase todo o ano de 2014, o processo de redução de dívidas aos fornecedores ter estagnado, os últimos boletins de execução orçamental dão conta de uma nova redução em finais do ano passado. Mesmo assim, ainda temos hoje perto de 1.500.000 euros de dívidas a entidades públicas e empresas por regularizar. 1.500 milhões de dívidas de entidades públicas e empresas por regularizar. Bastaria, pois, que o Estado cumprisse muito simplesmente os seus compromissos para injetar na economia um acréscimo de liquidez desta ordem de grandeza. Como conclui o documento preparado sobre este tema pela ACES, o setor privado também tem vindo a fazer uma redução consistente, mas lenta, dos prazos de pagamento desde 2012. No entanto, com um prazo médio de pagamentos de 83 dias no setor privado, estamos ainda longe da média europeia, como há pouco aqui foi visível, de 47 dias, e este ainda é um problema que cria enormes entraves
ao desenvolvimento da nossa economia, com especial relevância para as pequenas e médias empresas. Justifica-se, por isso, mantermos e reforçarmos os nossos esforços para promover uma mudança cultural que acreditamos já está em curso, mas é preciso continuar a estimular para que se consolide. Uma mudança que significa transformar uma cultura de pagamentos atrasados numa cultura de pagamento a horas. Permitam-me que alargue esta minha reflexão partindo da nossa responsabilidade neste domínio restrito do respeito pelos compromissos comerciais para a nossa responsabilidade mais alargada para com a sociedade em que exercemos a nossa atividade. Partindo também de uma lógica de ética de mínimos, essencial à vida em sociedade e refletida, nomeadamente, no direito que nos rege, para a lógica mais ambiciosa de uma ética de máximos, onde já não é só a lei que nos impele a agir segundo determinadas regras, mas é a nossa consciência que nos desafia a irmos mais longe. Como referi no início, é grande a nossa responsabilidade enquanto empresários na restauração de um clima de confiança, não só nos mercados, mas em geral no tecido social em que vivemos. A confiança nas instituições tem que ser restaurada, sob o risco de cairmos em situações de ruptura que ponham em causa os sistemas políticos e económicos em que continuamos a acreditar e as causas que defendemos. Causas como a liberdade, a democracia e a economia de mercado. Como empresários, reconhecemos na empresa um bem social inestimável que tem origem na iniciativa, no risco e na livre criatividade humana como fatores de desenvolvimento económico, social e ambiental. Acreditamos nas potencialidades de um sistema económico baseado no mercado e na livre empresa. Por isso, para deixarmos um futuro melhor às novas gerações, temos, antes de mais, de assegurar a continuidade e o aperfeiçoamento deste sistema económico e precaver-nos contra as perversões do seu funcionamento que estão na origem da crise que ainda estamos a viver. Como empresários cristãos, a nossa maior parte, temos a responsabilidade acrescida de, pelo nosso exemplo, testemunhar que este sistema é compatível com os princípios da doutrina social da Igreja e que, sem abdicar das potencialidades que a economia do mercado nos oferece, é possível construir uma sociedade e uma economia em que o homem e o seu bem, e não o dinheiro, sejam o centro, como o Papa Francisco tem continuamente afirmado. Deste modo, o desafio que nos é lançado é o de ultrapassar os limites estreitos de uma ética de mínimos, assumindo o conceito consagrado pela ACES, segundo o qual ética empresarial significa confrontar permanentemente a procura de uma maior rentabilidade com a defesa do homem, seja trabalhador, cliente ou de qualquer forma influenciado pela ação empresarial, procurando a sabedoria de fazer a valorização do homem um fator de competitividade, garantindo que a lógica do lucro se submeta aos direitos fundamentais da pessoa humana. Se é certo que as empresas devem olhar para si próprias e decidir de acordo com o meio envolvente e as condições do mercado o que devem elas próprias fazer para ser competitivas e para criarem emprego e riqueza com base em critérios económicos, legais e éticos, também é verdade que podem e devem exigir ao Estado que faça o que tem a fazer, assumindo todas as suas responsabilidades e obrigações aos mais variados níveis, para enfrentar com energia o problema da economia real. Economia real, e passo a citar a recente encíclica do Papa Francisco, que é aquela que torna possível, por exemplo, que se diversifique e melhore a produção, que as empresas funcionem adequadamente, que as pequenas e médias empresas desenvolvam e criem postos de trabalho. Não poderia, pois, deixar de passar esta ocasião para, mais uma vez, insistir na importância do movimento associativo, através do qual se concretiza a nossa capacidade de intervir coletivamente na sociedade. A nossa responsabilidade, enquanto empresários, passa também por assumirmos uma atitude de cidadania ativa, não só individualmente, mas também através de um associativismo empresarial forte e coeso. Tem sido este o meu combate, um combate em que vale a pena preservar e no qual vou continuar a insistir. Muito obrigado.